Estamos de volta, Gabriel, Luciana, Kelvin, sejam bem-vindos. Eu saí e voltei para que hoje dê tudo certo. Nós estávamos com a nossa live sobre autorresponsabilidade agendada para ontem, né? Peço desculpas a vocês por causa de uma dificuldade com a internet. Essa é uma das colheitas de quem quer ter a vida no campo, gente. Nem sempre a internet coopera. Boa tarde, Silvano. Boa tarde a todos que estão entrando. Enquanto eu vou fazendo as considerações iniciais aqui, você pode pegar o aviãozinho, clicar nele e compartilhar a nossa live com quem você acredita que seja importante essa temática, esse tema que nós mais uma vez, né, vamos conversar aqui hoje sobre o poder da autorresponsabilidade. Mas enfim, como eu estava dizendo, eu aderi à vida natural, né, por um tempo, não sei quanto tempo, mas quando eu digo a vida natural é porque eu estou em um lugar que não é exatamente dentro da cidade, né? Mas em contrapartida, é muito bom, mas em contrapartida, aqui só de pensar em chover ou mudar o tempo, a internet já fica com uma imensa dificuldade. E até mesmo 4G acaba não funcionando como deveria funcionar. Então, por isso, ontem nós precisamos adiar a nossa live e transferi-la para hoje. Mas eu tô aqui com a minha equipe por trás, dando suporte, né? Na verdade, estão aqui participando da live para dar o suporte. E vai ficar gravada, tá? Como é aula, ela vai ficar gravada lá no IGTV, lá no feed. Toda semana nós teremos nesse horário, 12h45, vocês pediram, live gastronômica. Vamos fazer uma live gastronômica, chefe Fabinho. Vamos fazer, fala comigo aí. Vamos falar sobre alimentação e saúde. Não, é só marcar, Fábio. Fala comigo. Manda, eu vou te mandar, na verdade, um direct a hora que eu terminar aqui e a gente marca uma live para falar sobre alimentação e saúde. O pessoal aqui está acostumado muito a me ouvir falando sobre isso também. E nós sermos responsáveis pela nossa saúde faz parte aí do princípio da autorresponsabilidade, né? Sobre o qual nós vamos falar um pouquinho mais hoje. Mas enfim, como eu estava falando, todas as quintas-feiras, pessoal, vocês pediram e aqui estou eu. Eu falei um horário que eu tenho um pouco mais de certeza que eu vou conseguir estar ao vivo, é o horário de almoço. Então, se for necessário, eu deixo o meu almoço um pouquinho para mais tarde, ou faço um lanche mais rápido para poder fazer as lives, porque os atendimentos realmente, a gente que trabalha, né, na área da saúde, trabalha com emergências, realmente às vezes fica um pouco difícil a gente manter o compromisso de todos os dias ou tal dia, de tal hora, eu estarei dando aula ou estarei fazendo live, enfim. Então, gente, os comentários de vocês não me deixam ser séria, né? Na live. Olha o comentário, toda trabalhada no batom vermelho. Sextou, né? Não, e eu fiquei sabendo que hoje é feriado, gente. Tô tão acostumada a trabalhar sábado, domingo, feriado, que eu nem sabia que hoje é feriado. Aqui em Goiânia não é feriado, não, viu? Tá todo mundo. Andei fazendo umas perguntas aí, tá todo mundo trabalhando. Meu sextou é de atendimentos até bem tarde da noite hoje. Mas enfim, gente, deixa eu falar aqui para nós entrarmos no nosso assunto, né? Senão eu vou ficar aqui só vendo os comentários de vocês e vocês são de fato figuras. Vocês gostam de pegar no meu pé, né? Mas olha só, então aí ó, feriado em alguns pontos do país, tá vendo? Em alguns pontos, Luciana. Aqui em Goiânia não tem feriado. Hoje não é feriado, de fato. Mas independentemente de ser feriado ou não, vamos lá, né? E vamos falar sobre
a autorresponsabilidade. Só terminando aqui todas as quintas, se assim Deus permitir, nós estaremos aqui falando sobre algum assunto muito importante. Hoje nós vamos repetir, mas sob outros aspectos, o tema autorresponsabilidade. Se você quer ter uma noção mais básica sobre o princípio da autorresponsabilidade, tem uma live minha gravada aqui no feed, vai lá no feed, o título dela é Livre-Arbítrio e Autorresponsabilidade. Então lá você vai ter um conhecimento prévio sobre a temática, né? Os princípios, o significado de autorresponsabilidade, qual a ligação de autorresponsabilidade e livre-arbítrio. Mas eu quero começar a nossa conversa aqui hoje, e vai ser uma aula, mas uma aula em forma de conversa, exatamente por ser um tema que eu trago muito nas nossas lives, trago muito nas nossas aulas, nas mentorias. É isso aí, pessoal, dedinho no avião e nos corações. Então, assim, eu quero refletir algumas coisas com vocês. E quero refletir sobre, na verdade, 4 conceitos de autorresponsabilidade. Se você quer aprofundar um pouco mais no conceito, vá lá nessa live, Livre-Arbítrio e Autorresponsabilidade, você vai assisti-la e vai estar tudo ok com o que nós vamos conversar hoje. Mas, como eu sempre gosto de contar histórias, né? Eu quero começar a nossa reflexão sobre esse tema hoje, contando uma história para vocês, ou a vocês. Então, conta essa história que haviam 4 pescadores. E esses quatro pescadores, eles estavam no mesmo barco, em alto mar, pescando. E, de repente, no meio da pesca, começou uma tempestade muito forte. E essa tempestade começou a sacudir. Eu tô olhando para cá porque eu tô olhando ao mesmo tempo o meu tempo, tá, gente? E eu quero achar algo aqui para compartilhar com vocês. Então, esses pescadores começaram a ficar apavorados, na verdade, desesperados por causa da tempestade. E eram pescadores experientes, eles já eram acostumados a estarem no mar, eram acostumados a pescar, eram acostumados com aquele ambiente ali. Porém, cada um deles tinha uma forma de ver, de enxergar as situações, né? Tinha a sua forma de percepção da vida, que entra aqui um pouco no conceito de crenças, mas sobre crenças nós vamos falar na semana que vem. E então essa tempestade ela começou a cair e eles um pouco que assustados, apesar de serem pescadores experientes, eles não estavam acostumados com uma tempestade daquela proporção e da maneira como ela veio, ela os pegou de surpresa. Então, cada um dos 4, baseado na sua experiência de vida, começou a querer dar uma solução ali para a situação. Então, o pescador número 1, ele vendo ali, né, a tempestade e o barco começando a se encher de água que vinha da própria chuva, que vinha do mar e caía dentro da tempestade, ele começou a reclamar. Mas se nós tivéssemos observado um pouco melhor o vento, tivéssemos observado um pouco melhor as condições climáticas, nós não teríamos caído nessa situação, não estaríamos vivenciando isso aqui agora. E, de repente, ele começou a ficar muito afobado e preocupado e começou a ver todos os aspectos negativos da situação e tudo aquilo que poderia ter sido feito para evitar a situação, acreditando que a responsabilidade por aquilo que estava acontecendo era do mau tempo e dos colegas que não observaram antes que poderia acontecer uma tempestade daquelas. E em contrapartida, o pescador número 2, ele simplesmente, de repente, por estar tão assustado com aquilo que estava acontecendo, ele sentou, ou talvez por muita calma mesmo, ele sentou e disse: poxa,
Na verdade, nós não controlamos a tempestade, então vamos sentar aqui e vamos esperar, porque no final de tudo, de qualquer jeito, ela vai passar, as coisas vão melhorar. Então vamos ficar aqui e vamos esperar que as coisas acalmem. O terceiro pescador olhou para esses dois primeiros e falou: o que é isso? Vocês estão doidos? Nós precisamos solucionar isso aqui, afinal de contas, a água está entrando no barco e ele vai afundar, nós vamos acabar morrendo. Então ele pegou ali o leme e queria levar o barco mar adentro, acreditando que quanto mais ele remasse mar adentro, maiores seriam as possibilidades ou a possibilidade de uma solução. E havia ali o quarto pescador. Lembra que eu disse a vocês que eram 4 pescadores? Aquele quarto pescador, ele ficou ali olhando o comportamento dos 3 e ao invés de reclamar da situação, ao invés de sentar-se e simplesmente esperar que a tempestade passasse e também ao invés de, no impulso, tomar o leme do barco e simplesmente enfiar mar adentro, acreditando que assim solucionaria a situação, ele parou, olhou para tudo aquilo, avaliou as condições do vento, as condições da chuva que caía, as condições do mar, e assim começou a analisar a melhor possibilidade ou a melhor forma de solucionar tudo aquilo que eles estavam vivendo. O que acontece aqui? O primeiro pescador, aquele que apenas começou a reclamar e a ver todos os aspectos negativos da situação vivida, é a pessoa pessimista. É aquela pessoa que só consegue ver o que há de negativo nas situações. Em contrapartida, o segundo pescador, aquele que sentou-se e disse: vamos esperar que as coisas vão melhorar, é o otimista, não é? É a pessoa otimista. Ser otimista é muito bom, mas às vezes o otimismo sem ação, ele vai fazer com que a gente tenha consequências que não são muito agradáveis. O barco poderia simplesmente afundar com a tempestade, enquanto o otimista esperava que a mesma melhorasse. O terceiro pescador é aquele pescador que, na verdade, ele é idiota. Isso é, ele não para pensar, é a pessoa que não para pensar. Ela simplesmente age com reatividade diante das circunstâncias. E o quarto pescador é o pescador autorresponsável. Isso é aquele que reconhecia ou a pessoa que reconhece que mesmo que ele não consiga controlar a tempestade, ele precisaria controlar a situação dentro do barco. Ele precisaria analisar a situação e ver a melhor possibilidade para sair dela. Então, eu começo a nossa conversa fazendo com vocês essa reflexão. No meio da tempestade, no meio das situações adversas, né? No meio da dificuldade representada aqui pela tempestade, o pessimista, ele vai reclamar do tempo. O idiota, ele vai simplesmente ser responsivo, né? Isso é, ele vai responder ao que acontece. É aquele que vai se enfiar mar adentro de qualquer jeito. Isso é, se eu preciso entrar, eu vou entrar, sem medir as consequências. O otimista é aquele que vai simplesmente se sentar e esperar a tormenta passar. E o autorresponsável vai ser aquele que vai avaliar as condições, vai tomar as melhores decisões para o momento, vai ajustar as velas do barco para que assim ele consiga, apesar da tempestade, fazer com que o barco ele permaneça no mar até que essa passe. Então, assim, o que é autorresponsabilidade? Como eu disse lá na nossa live, que já tá ali gravada no Instagram, com o título Livre-Arbítrio e Autorresponsabilidade, eu falo de uma maneira bem clara sobre o significado do conceito de autorresponsabilidade. Então, você pode ir lá e pode assisti-la, e eu te dou certeza que você vai ter
um entendimento grande e uma autorreflexão também a partir daquela live, mas autorresponsabilidade diz respeito à capacidade ou ao nosso estado, à crença de que nós somos os únicos responsáveis pelos resultados das nossas ações. Nós somos os únicos responsáveis pela vida que nós temos vivido, pelo estilo de vida que nós temos. Isso é, se eu compreendo que, ou tenho a certeza absoluta de que eu sou a única responsável pela vida que eu tenho levado, eu entendo que se eu paro para esperar a tempestade passar, eu preciso ser responsável pelas consequências disso. Se eu simplesmente reclamo, colocando a culpa, ou culpabilizando, responsabilizando as circunstâncias, as pessoas, o outro, por aquilo que me acontece, eu também sou responsável por isso. Se eu simplesmente me jogo diante da vida e pensando que eu vou me jogar e vou insistir, não importa o que aconteça, porque eu preciso e quero conseguir satisfazer ou realizar os meus desejos, eu também vou ser responsável pelas consequências. Então, ser autorresponsável é eu compreender que tudo aquilo que eu planto, eu vou ter uma colheita. E não é possível, eu gosto muito também de usar, eu gosto muito de metáforas, né? Eu gosto muito de usar também essa metáfora. Não é possível eu plantar uvas e colher melancias. Não é possível eu plantar melancias e colher abóboras. Então nós precisamos entender que o princípio da autorresponsabilidade, ele nos leva a um outro princípio, que é o princípio da semeadura. A verdade é que, por exemplo, nós não podemos controlar as tempestades, não é? A tempestade, ela simplesmente vem. Esses pescadores do barco, eles não podiam controlar a tempestade. Não é possível nós controlarmos o tempo. Deus, ele tem o controle sobre a natureza, Deus, ele tem controle sobre aquilo que, as coisas que acontecem. Muitas vezes nós não temos controle sobre a doença que vem sobre nós, sobre a dificuldade financeira. Às vezes você, mãe, você, pai, não tem o controle em relação ao seu filho que decide levar uma vida que não é a vida que tem os princípios e valores que você ensinou. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não controlarmos ou não termos o controle sobre a situação externa não significa que nós não podemos tomar a vela do nosso barco, ajustar essa vela e continuarmos conduzindo o nosso barco. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que responsabilizar os outros ou entregar aos outros a responsabilidade sobre as coisas ruins que nos acontecem, talvez possa ser muito, em um primeiro momento, muito fácil para nós. Mas deixa eu te dizer algo e pensa comigo. Se você e eu, nós colocamos sobre o outro ou sobre circunstâncias a responsabilidade sobre aquilo que é ruim ou que acreditamos que é ruim que nos acontece, automaticamente nós também estamos colocando sobre o outro a responsabilidade em relação às coisas boas, em relação à nossa felicidade. Nós estamos entregando e colocando aí, né, à mercê ou deixando, segundo diz aí o ditado, a Deus dará a nossa felicidade. E dessa forma, nós vivemos à mercê das situações, à mercê da opinião dos outros, à mercê de circunstâncias de vida, à mercê dos nossos próprios sentimentos e nos tornamos pessoas altamente reativas. Que no caso da nossa ilustração inicial é o pescador idiota,
o pescador otimista e o pescador pessimista. São pessoas que são altamente reativas, isso é, são aqueles que agem de acordo com o tempo, de acordo com as circunstâncias. Não tem domínio sobre os seus próprios sentimentos, não tem domínio sobre os seus pensamentos, consequentemente, não tem o domínio sobre as suas ações. E como eu disse, em um primeiro momento ou em uma primeira instância, é até agradável nós colocarmos sobre o outro ou sobre o mundo, sobre as circunstâncias, a responsabilidade daquilo que nós vivemos. Mas quando tudo vai mal, isso pode até nos trazer um conforto, né? E nos trazer o conforto de acreditarmos que é por culpa do outro. Mas quando nós queremos que tudo vai bem, aí nós queremos o leme do barco nas nossas mãos. E muitas vezes não conseguimos mais tê-lo. E daí eu quero, com vocês, quero te convidar a refletir comigo, nesse momento, hoje, sobre o fato de que não existe coincidência. A verdade é que, mesmo que eu não entenda, mesmo que você não entenda, nós colhemos aquilo que nós plantamos. Se eu planto uva, eu vou colher uva. Se eu quero colher melancia, eu preciso colher melancia. Você vai receber aquilo que você plantar. E nós costumamos dizer isso muito no coaching integral sistêmico. E tá tudo bem, tá tudo certo. Afinal de contas, cada um tem a vida que merece. Aí você pode dizer, nossa, doutora Sara, ou Sara, né? É muito pesada essa fala. Ah, tá tudo bem, cada um tem a vida que merece. Querido, querida, essa é a realidade. Tá tudo bem, não tem problema. Obrigada quem tá falando aí que ama minhas lives, mas não tem problema. E eu tô aqui para te chamar à reflexão, e a reflexão que eu faço com você nesse primeiro momento é exatamente essa. Não tem problema não, você tem a vida que merece. Tá tudo bem? E aí eu te pergunto, como está a vida que você tem vivido? Você tem vivido a vida que você acredita que merece? Como é que está a sua vida hoje? Em termos de sonhos e de objetivos, você tem vivido e a sua vida está de acordo com aquilo que você traçou ou tem traçado como objetivos? Ou não? Você até tem sonhos, até tem objetivos, mas esses sonhos e esses objetivos, eles não estão sendo vividos por você, você não tem conseguido alcançá-los. Se tem, o que é que tem te levado a conseguir viver a vida que você planeja ou planejou e traçou como objetivo? Se não tem, fica a pergunta: quais comportamentos têm te impedido de concretizar aquilo que você tem traçado como objetivos? E muito mais do que quais comportamentos, quais são os pensamentos, que tipo de pensamentos você tem tido, que tem te impedido de ter ou de alcançar os objetivos que você tem traçado? Eu sempre falo aqui que o nosso cérebro ele tem um viés negativo. E o viés negativo do cérebro, ele vai sempre nos levar a procurarmos, a enxergarmos aquilo que é negativo. Isso é, o nosso cérebro, ele é meio que o pescador pessimista. Mas isso por uma questão de vida mesmo, de preservação da vida. O nosso cérebro, ele para não gastar energia e se preservar, ele já fica atento a tudo aquilo que é diferente ou contrário da forma como ele habitualmente se comporta. Então, ele sempre vai procurar aquilo que é negativo nas circunstâncias. Esse é o viés negativo do nosso cérebro. Por que é que eu estou te dizendo isso? Para que você entenda que naturalmente, você e eu, nós já somos programados, de certa forma, a sempre observarmos os aspectos negativos das situações. Mas quando nós partimos de um pressuposto de autorresponsabilidade, isso é, quando eu parto do pensamento de que a vida que eu tenho é a vida que eu mereço e tá tudo bem,
Se as coisas estão indo bem, eu estou tendo a vida que eu mereço. Se as coisas estão indo muito mal, eu estou tendo a vida que mereço. Eu estou colhendo aquilo que eu plantei. Se eu parto desse princípio, eu entendo que, apesar de haver um viés negativo no meu cérebro, apesar de existirem situações diárias, na verdade, quem nunca, me diz aqui, quem nunca passou por isso? Todos os dias nós nos vemos diante de desafios. Todos os dias nós nos vemos diante de tempestades, ora grandes, ora pequenas. E a diferença de uma tempestade para uma chuva é que muitas vezes a tempestade ela não dá sinal, né? Ela simplesmente vem. Quantas vezes nós nos vemos diante de tempestades? Quantos desafios, repito, nós temos no nosso dia a dia? Agora, nós temos duas opções. A primeira delas é nós colocarmos a responsabilidade do casamento que está indo mal no cônjuge, na esposa, no esposo. Nós colocarmos a responsabilidade do trabalho que não está agradando muito no patrão, os problemas financeiros, nós responsabilizarmos o governo. Olha só, eu ouvi de uma pessoa hoje, eu não vou fazer mais nada, eu lavo as minhas mãos em relação à Covid. Tá tudo aí bagunçado de novo, tá todo mundo correndo para os hospitais. Eu não vou fazer mais nada. E eu fiquei pensando, não falei nada, só ouvi o que essa pessoa me disse, né? E eu fiquei pensando, meu Deus, até ri, falei, eu vou convidá-la a assistir a nossa aula sobre o princípio da autorresponsabilidade hoje. Me diga uma coisa, a responsabilidade do possível adoecimento, ela é do outro? Pode responder aí, me diga aí, gente, é uma pergunta que eu quero resposta. Podem responder aí. Em cima até de um tema polêmico, né, Covid, não quero entrar aqui em nenhuma discussão sobre política não, tá? Estou falando sobre um adoecimento, sobre um vírus que está circulando aí. Me diga, a responsabilidade é de fato do outro? Se o outro ele deixa de cuidar e se prevenir, você também vai deixar de cuidar e usar máscara, por exemplo, deixar de lavar as mãos, respeitar as pessoas no ambiente onde você estiver, se você tiver que estar em um ambiente público, porque o outro não faz? O princípio da autorresponsabilidade, ele vai me dizer e te dizer que, independentemente do outro, eu tenho a consciência de que aquilo que eu colho é porque eu planto. Então, essa pessoa, essa amiga, na verdade, que me disse isso hoje, eu não tô nem aí mais, não tô nem aí pra Covid, eu vou ficar sem máscara, não tô nem aí pra ninguém. Peraí, ela não está aí pra ela em primeiro lugar, não é? Porque se ela não se cuida, ela está correndo risco. E também está colocando outras pessoas em risco. É isso aí, Luciana. Não, a responsabilidade é sua, é minha, né? Ela é nossa. Ela é de cada um. Agora me diz, será que, reflitam comigo, será que diante dessa situação toda que estamos vivendo, será que ela não reflete exatamente a necessidade que todos nós temos de assumirmos a responsabilidade? Se cada um cuidar da sua vida, Cesário hoje, eu não sei qual é o seu nome, né? Mas acabou de dizer o que dissemos juntas a mesma coisa. Ou juntos, né? Eu não tô conseguindo enxergar a sua foto direito. Cada um precisa fazer a sua parte. Exato. Se eu cuido da minha vida, se eu olho para mim e cuido da minha vida, consequentemente, se cada um de nós fizermos isso, nós estaremos consequentemente também cuidando do outro. Estão compreendendo? De uma forma muito leve aqui. É a mãe da Luciana, que bom, seja bem-vinda. Então, você também é uma profissional da área da saúde, né? Então, entende muito bem o que eu estou falando aqui em relação à Covid, né? Mas sabe o que acontece? 2%, as pesquisas mostram que 2% de nós, de fato, faz alguma coisa.
2% de nós traçamos objetivos, assumimos a responsabilidade pela vida que vivemos e de fato agimos. 2%. 13% de nós simplesmente nós contribuímos para esses 2% que agem. Nós observamos e temos ações que vão contribuir para esses 2% que alcançam seus objetivos. E todo o restante da população é constituído por pessoas que simplesmente ficam sentadas assistindo as coisas acontecerem. Me digam aí, você conhece alguém que está vivendo dificuldades e que você olha e fala, poxa, essa pessoa não merece isso, como eu disse, de repente o filho nas drogas, de repente está passando por problemas conjugais, né? Foi uma pessoa que foi enganada aí por um sócio, enfim. Então, a população não acredita que o vírus continua circulando, não acredita, né? Ou acredita, mas porque o outro não está fazendo a parte dele, eu não vou fazer. Mas enfim, você conhece alguém que de repente você olha e fala assim, poxa, essa pessoa não merece isso. Mas aí deixa eu te dizer, com exceção, né, de catástrofes, de tragédias, o grande X aqui é a dor, ela é inevitável. Entenda isso, vou até chegar mais perto para que vocês olhem, né, nos meus olhos através dos meus óculos. A dor, ela é inevitável, isso é, a tempestade, ela é inevitável. Os 4 pescadores estavam no mesmo barco e debaixo, nem era diante, mas debaixo de uma tempestade. Isso é, tempestades são inevitáveis. A dor é inevitável. Mas grave algo aqui, escreva, anote se você tiver aí com seu caderno, com sua caneta, o seu lápis na mão. O sofrimento, ele é opcional. Anote isso aí. Passa o final de semana meditando sobre essa frase. A dor, ela pode ser inevitável, mas o sofrimento, ele é opcional. Sabe por quê? Porque a dor se refere às circunstâncias, às tempestades. Mas o sofrimento, ele virá e vai ficar te incomodando se você assumir uma postura de simplesmente deixar que a vida te leve, deixar que a tempestade te leve, deixar que as circunstâncias te levem. Tô falando devagar porque eu tô lendo os comentários, tá? Às vezes com o outro, andando... o pessoal ainda tá falando aqui sobre a Covid, né? E é assim em todas as esferas da vida. É verdade. É isso que eu estou dizendo. Nós não podemos evitar a dor, mas nós podemos evitar o sofrimento. O sofrimento, ele é opcional. E a própria Bíblia, ela fala lá no livro de Gálatas, né? Olha, não se deixem enganar. Não se façam de bobos, não se façam de tolos, né? Que eu chamei de idiota na nossa metáfora. Não se faça de pessimista e nem de muito otimista. De Deus não se zomba. Aquilo que você semear, você vai colher. Então, não assuma o papel do pessimista, não assuma o papel do otimista, não assuma o papel do idiota que não avalia as circunstâncias, mas seja autorresponsável. Avalie o que está acontecendo à sua volta e avalie as melhores possibilidades para que você possa lidar com as demandas diárias, de forma que, ainda que você não consiga evitar a dor, você não se torne refém dela. Você não se torne uma pessoa que sofre constantemente, diariamente, por causa das tempestades, porque elas são inevitáveis. Mas você naufragar por causa da tempestade, isso vai depender de você. Vai depender da sua capacidade de calcular a maneira correta de reagir à tempestade, ou se simplesmente você vai reagir a ela. Um segundo conceito de autorresponsabilidade é exatamente a certeza de que ninguém
muda ninguém, a não ser a si mesmo. Coloca isso aqui anotado também no seu caderno para que também você reflita. Autorresponsabilidade é a certeza de que ninguém muda nada, nem ninguém, sem mudar a si mesmo. Isso é, me responda algo, ou responda para si próprio. Você tem alguém que você gostaria de mudar? Quem ou o que você gostaria tanto de mudar na sua vida? Ou alguém com quem você se relaciona? Seu cônjuge, repito, seus filhos, algum filho, seus pais, colegas de trabalho, chefes, subordinados, o país, o mundo. Mas o princípio da autorresponsabilidade diz: olha, não adianta você querer mudar as circunstâncias, não adianta você querer mudar o outro, não adianta você querer mudar o mundo sem você mudar a si mesmo. Esse é um princípio básico que nós temos em terapia, né? Nós psicólogos trabalhamos com os nossos pacientes, nossos clientes. Eu sou especialista em terapia de casais e famílias, quem me segue aqui sabe disso. E o princípio da terapia de casal e principalmente de famílias é: mude a si próprio. Porque se você muda, você vai mudar, se você muda a sua atitude mental, você vai mudar o seu comportamento. Isso é, mudando a sua maneira de pensar, você vai plantar sementes corretas. Você não vai plantar uva querendo colher melancia. Você vai plantar exatamente a semente do fruto que você quer ter. Quer que nasce, que você quer colher. Então você vai primeiro olhar para si, assumir a responsabilidade sobre a sua vida, ver os pontos de melhoria, isso é aquilo que você precisa e pode melhorar, e a partir disso você vai mudar. E quando você muda, você vai começar a plantar as sementes corretas nos seus relacionamentos interpessoais, no seu relacionamento conjugal, no seu relacionamento com seus filhos, no seu relacionamento com seu chefe ou com seus subordinados, no seu relacionamento com a vida, no seu relacionamento com as tempestades que surgirem. Estão compreendendo? E aí, as coisas à sua volta, elas vão começar a mudar. Quer conhecer alguém? Isso é uma frase que eu gosto muito de refletir. Quer conhecer alguém? Observe muito bem essa pessoa de perto. Mas quer se conhecer? Dê uma volta de 360 graus. Porque, na verdade, nós não somos aquilo, nós não somos quem nós dizemos que somos, e nós não somos também quem nós pensamos que somos. Nós somos aquilo que colhemos, isso é, nós somos os nossos resultados. Então, dê uma volta de 360 graus e analise, olhe para si mesmo, né? Dar a volta de 360 graus significa, eu vou rodar e vou voltar para o mesmo lugar. Isso é, dê uma volta em torno de si próprio, olhe para si próprio. Quais são os frutos que você tem colhido? Isso é, quais são os resultados que você tem gerado? São eles que dirão se você tem sido uma pessoa autorresponsável ou não. São eles que dirão quem de fato você é ou não. Não é o que você diz, não é o que você pensa, mas são os resultados que você gera. Um dia essa semente vai frutificar para tudo no tempo de Deus. Exatamente. Processo. Só que lembrando que a semente vai frutificar e o fruto, ele é da mesma espécie da semente. Que semente você tem sido? Né? Muito mais do que sementes você tem plantado, a pergunta que eu faço é: que semente você tem sido? O que você tem plantado na sua vida e na vida dos outros? Porque sermos autorresponsáveis também significa que nós sabemos que aquilo que nós fazemos irá atingir o outro. O que é que você tem plantado? Que tipo de semente você e eu temos plantado nas vidas dos outros? Os resultados nos dirão que sementes são essas. Aquilo que você fala, aquilo que você faz, edifica? O que você ouve das pessoas que convivem com você?
O que você ouve das pessoas que te ouvem? O que eu, Sara, ouço de vocês que me ouvem aqui hoje? O que eu ouço dos meus pacientes? O que eu ouço dos meus alunos? Aquilo que eu ouço de vocês, que eu recebo aqui no meu direct, que eu recebo por mensagem, aquilo que eu ouço dos meus pacientes, me diz quem eu tenho sido e que tipo de sementes eu tenho plantado. E esses feedbacks é que vão me direcionar, que vão me dizer para onde eu tenho que direcionar o meu leme, ou o leme do meu barco. Compreendem? O que é uma postura autorresponsável? É eu ouvir o feedback, é eu dar a volta de 360 graus, me atentar ao que acontece à minha volta. Isso é observar os resultados. E a partir deles eu me analisar para que eu mude a rota se for necessário, para que eu ajuste as velas, para que eu ajuste o leme. E assim eu plante sementes que vão dar o fruto que eu decidi ou escolhi receber. E aí eu quero te fazer algumas perguntas. Eu quero que você pense aí, e aqueles que já estão acostumados, quem está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Todas as quintas-feiras estaremos juntos em uma live e aula, tá? Mas eu já quero falar para vocês aqui que sempre que você estiver comigo, papel e caneta nas mãos, porque são momentos de muita reflexão e muitos insights. Eu passo tarefas, então vocês tenham sempre aí um caderno e uma caneta, um papel e caneta e lápis nas mãos para que você anote e depois você pense sobre aquilo que nós conversamos aqui. Eu vou te dizer como é possível destruir a autorresponsabilidade. É possível, Sara, que eu destrua a minha autorresponsabilidade? Sim. Quando é que eu destruo a autorresponsabilidade? Quando eu reclamo, quando eu critico, quando eu olho para o meu filho e eu reclamo, porque ele é custoso, esse menino é muito custoso, tem hiperatividade, esse menino só me dá trabalho. Quando eu justifico ou diminuo os meus próprios erros. Afinal de contas, é muito mais fácil eu justificar do que eu assumir que eu preciso dar essa volta de 360 graus e observar o que é que eu preciso melhorar, não é? Quando eu critico o meu chefe, o meu emprego, quando eu me vitimizo, que é quando eu me protejo demais, quando eu culpo os outros, quando eu culpo o meu esposo ou a minha esposa pelo meu problema conjugal, quando eu julgo as pessoas, quando diante da crise ou diante da tempestade eu prefiro me vitimizar, ou eu, na tentativa de me proteger, eu coloco a culpa em cima dos outros e da tempestade, das circunstâncias. E aí eu te chamo a reflexão mais uma vez. Em qual desses aspectos você acredita que você está abrindo mão do poder da autorresponsabilidade que você tem? Agora tá bom, Sara. Já entendi que tudo isso destrói a autorresponsabilidade. Então, como é que eu posso me tornar, de forma prática, né? Vamos ser práticos aqui. Como é que eu posso me tornar uma pessoa autorresponsável? Fazendo o contrário. Não critique. Ao invés de criticar, se for para criticar, fica calado. Se for para acusar ou para julgar, procure ou se permita se colocar em um lugar de solucionador, ao invés de alguém que só julga, só critica. Não critique, não julgue, não reclame, não condene, não condene o colega, não condene o outro que não está usando máscara, mas faça a sua parte, use você para se proteger e proteger os outros. Não condene, não julgue os políticos. Afinal de contas, quem é que vota e coloca os políticos no poder?
Estamos aí, né, em pleno período de votações. Aqui no meu estado vai ter segundo turno. E aí? O político rouba. Quem é que coloca o político no poder? Não é? Então não critique a desigualdade e a violência. Vai lá e faz alguma coisa para mudar a desigualdade. Você tem nas suas mãos a possibilidade de fazer algo. Napoleão Hill, que é um grande escritor, né, renomado escritor, ele é autor do livro Pense e Enriqueça. Ele usa a seguinte frase, né? Ele fala: aquele que for capaz de perder uma corrida sem culpar o outro pela sua derrota, esse tem uma grande possibilidade de um dia ser bem-sucedido. Ser autorresponsável é justamente eu ser capaz de repente, perder corridas na minha vida, sem atribuir ao outro ou aos outros a responsabilidade por essa perda, a responsabilidade por essa derrota. Quando eu assumir uma postura de não culpar os outros pelas minhas perdas, pelas minhas derrotas, pelos meus fracassos, mas parar, refletir e pensar: poxa, o que eu fiz que me levou a, nesse momento, ter essa derrota? O que eu posso fazer para mudar? Isso é, como eu estou hoje? O que eu posso fazer para sair desse estado e alcançar um estado onde eu possa ser vencedora, onde eu possa sair vencedora dessa corrida? Quando eu ajo dessa forma, eu estou sendo autorresponsável. Ninguém é responsável pela sua vida, a não ser você mesmo. Ninguém é responsável pela minha vida, a não ser eu mesmo. E aí, para finalizar a nossa reflexão, aí nós dizemos assim, ou você pode até pensar em: mas você não sabe como é minha vida, eu não tive oportunidades. É porque eu não tive a oportunidade que você teve, ou que outras pessoas têm, por isso que as coisas não acontecem. E aí eu te pergunto: nunca te deram oportunidades? De repente, sim, de fato. De repente, esta é a sua realidade. Pessoas nunca te deram oportunidade. Mas aí eu te faço uma pergunta: e você? Você nunca se deu a oportunidade também? Você já pensou em criar essas oportunidades por si próprio ou por si própria? Isso é, não existe argumentos. Não tem como nós argumentarmos. Nós somos os responsáveis por criarmos a nossa realidade. Nós somos responsáveis por criarmos ou não as oportunidades das nossas vidas. Nós somos responsáveis pelas sementes que nós plantamos. E, consequentemente, nós somos responsáveis por aquilo que nós vamos colher. Para finalizar o nosso momento juntos aqui, eu quero só... tô lendo os comentários, tá? Não se tornando vítimas, exatamente. Esse acho que é o primeiro passo, né? Não se fazer de vítima é não colocar a culpa sobre os outros. É exatamente nós assumirmos o papel de protagonistas. Isso é, eu sei que de repente podem acontecer coisas que não estão sob o meu controle, como a tempestade da nossa metáfora. Mas eu posso parar, fazer essa volta de 360 graus, observar e traçar o melhor trajeto para que eu saia dela. Luciana, estou aproveitando todas. Isso aí. Quanto mais, Luciana, comenta aqui. Quanto mais oportunidades, você disse que tem aproveitado todas as oportunidades que te aparecem, né? Mas na verdade me diz, as oportunidades apareceram ou você começou a gerá-las? E fica aqui a minha pergunta: será que as oportunidades que simplesmente aparecem do nada nas nossas vidas? Ou nós criamos essas oportunidades através dos nossos comportamentos?
Isso é, nós plantamos. E aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Aquilo que nós buscamos, nós achamos. Então fica aqui essa reflexão de hoje. Vamos continuar falando sobre esse assunto, que é um assunto que não vai se estagnar nunca. Semana que vem vamos falar sobre... Aí, ó, a Luciana já deu a resposta. Eu fui buscar, claro. Claro. A nossa ação, ela gera reações. Quando nós nos colocamos na posição de abrirmos possibilidades para nós mesmos, essas possibilidades, desculpem, elas vão surgir e surgir e surgir cada vez mais, não é mesmo? Então, assim, vamos continuar falando sobre autorresponsabilidade. Eu quero te fazer um convite, você que está aqui assistindo essa live, você que está agora ao vivo, você que vai assistir pelo IGTV, eu quero conversar com vocês sobre as 6 leis da autorresponsabilidade. E de repente você se pergunta, mas eu não sei se de fato eu tenho sido autorresponsável ou não. A autorresponsabilidade, assim como a gratidão, ela pode ser geral ou pode ser específica. De repente você está sendo autorresponsável em algumas áreas da sua vida e em outras não. E eu quero te fazer um convite. Eu vou dar uma aula, essa não vai ser aqui pelo Instagram, vai ser uma aula pelo Zoom. Por quê? Porque nessa aula nós vamos aplicar uma ferramenta e através dessa ferramenta nós vamos fazer a aplicação das 6 leis da autorresponsabilidade. E a partir da aplicação dessa ferramenta você vai ter uma análise de como é que anda aí a sua vida em termos de autorresponsabilidade. E o que é que você pode fazer para que os seus objetivos eles sejam alcançados? De repente você está caminhando e sente que não está saindo do lugar, né? Ou está rodando em ciclo. Se você sente que está rodando em ciclo, mas as coisas não acontecem, é porque você está rodando, mas não está fazendo uma volta de 360 graus. Então você vai fazer o seguinte, você vai mandar uma mensagem aqui no direct desse Instagram mesmo, dizendo com a seguinte frase: quero participar da aula. Ponto. Só isso. Nós vamos pegar, entrar em contato com você. É de graça, tá? É de graça. Nós vamos entrar em contato com você e você vai ter uma aula no Zoom. Uma aula completa sobre o princípio do poder da autorresponsabilidade e a aplicação de uma ferramenta que vai fazer aí um raio-x de como é que você está em relação a autorresponsabilidade. Se você é uma pessoa que está mais criticando, se você é uma pessoa que está reclamando das circunstâncias, se você é uma pessoa que está buscando culpados, está se fazendo de vítima, pessoal, não adianta escrever aqui não. O quero participar não é aqui para mim agora não. Vocês vão mandar uma mensagem por direct dizendo quero participar lá no direct, porque mandar por aqui eu não tenho como, né, responder vocês agora. Vocês vão mandar no direct, a minha equipe vai entrar em contato com vocês e vocês vão participar dessa aula pelo Zoom, tá bom? E ali nós vamos aplicar uma ferramenta para que você tenha essa análise 360 e tenha ferramentas para poder, de fato, ser uma pessoa que caminha segundo o princípio da autorresponsabilidade. E a pergunta final é, e aí? Diante da tempestade dentro do barco, como é que você tem agido? Como pessimista? Como o altamente otimista? Como o tolo? Ou como o autorresponsável? Eu sei que você quer agir como autorresponsável, mas sem reservas. Pare e pense. Qual destes pescadores você tem sido? O pessimista, que só reclama e põe a culpa nos outros? O otimista, que simplesmente deixa a vida levá-lo? O tolo, que é altamente reativo e faz, mas sem nenhum propósito? Ou de fato você tem sido autorresponsável? E como você tem sido autorresponsável? Quando será a aula, eu vou agendar, tá?
O que vocês têm que fazer é, se quer participar, manda uma mensagem no direct. Faz a parte de vocês, manda mensagem no direct. Que a minha equipe, nem sou eu, a minha equipe vai entrar em contato com vocês e vocês vão ter essa aula. Ok? Vamos encerrar, porque já tá dando 1 hora e eu quero deixar essa live gravada. Beijo grande a vocês. Tô vendo os comentários aqui, isso. A Luciana tá colocando aqui sobre o Refúgio. Refúgio é um grupo, pessoal. É um grupo de acolhimento psicológico que nós temos. Você também, se quiser participar do grupo Refúgio, você pode mandar também, tá? Manda no direct aqui do Instagram. Quero participar do grupo Refúgio. E estão falando aí, pose para print. É mesmo, gente. Faz tanto tempo que eu não faço live que eu tô até esquecendo da nossa famosa pose para print, né? Então, pose para o print. Isso mesmo. Compartilhem aí, compartilha a nossa live, vai lá nos stories, posta. Beijo para vocês. Aqui eu vou continuar no meu trabalho. Bom feriado para quem tá aí no feriado, né? Para quem tá trabalhando como eu, bom trabalho, bom sextou de batom vermelho e de muito trabalho ou muito descanso, mas o que importa é sejamos pessoas que sabem e conhecem as sementes que estão plantando, para que assim nós tenhamos uma boa colheita. Beijo para vocês. Gente, eu não sei onde é que desliga aqui da live, acredita? O Instagram muda tudo, né? Ô, gente, Gabriel da minha equipe aí, ó. Me socorre, eu vou clicar no X, gente. Se perder a live, perdeu. Eu faço outra aula. Mas o Instagram muda tudo todo dia, né? Quem aguenta? Eu não aguento isso, não. Beijo para vocês. Até mais.